Certo, vamos desvendar isso. Boas-vindas a mais uma imersão, onde a gente pega esses documentos complexos e, sabe, destrincha tudo. Muito obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar aqui de novo. Eu que agradeço. Hoje a nossa missão é analisar o capítulo 15 do nosso material de estudo. Ele foca totalmente em responsabilidade civil profissional. Um tema denso. Muito. E o objetivo dessa investigação aprofundada é entender exatamente o que a lei brasileira exige de profissionais liberais, tipo médicos, dentistas, advogados, quando algo dá muito errado. Sim, quando a prestação do serviço falha de alguma forma. Exato. E para traduzir esse juridiquês todo, eu trago a nossa voz da razão, o nosso especialista que sempre ajuda a organizar essas ideias. A bondade sua, mas é um prazer enorme participar de mais essa investigação com você. E logo de cara é fundamental estabelecer que este é um tema que afeta qualquer pessoa. Com certeza, todo mundo passa por isso. Pois é, qualquer pessoa que já precisou sentar numa cadeira de dentista, assinar um contrato com um advogado ou entrar num hospital. O foco hoje vai ser explorar a diferença vital entre prometer tentar o melhor e prometer um resultado exato. E isso muda tudo, né? A natureza do contrato muda. Muda completamente. O texto fala muito sobre a atividade profissional ser esse conjunto de atos num ofício e como isso gera uma responsabilidade contratual. Mas tem uma grande divisão aí. Sim. O fascinante aqui é a separação entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Essa é a parte chave, eu acho. É a lente principal. Sem entender essa premissa, qualquer discussão sobre erro médico ou falha jurídica vira puro achismo. Tá, então vamos tentar deixar isso bem prático para quem nos ouve. A obrigação de meio, pelo que eu entendi, é tipo curar uma doença grave ou ganhar um processo judicial difícil. Perfeitamente. O profissional age com técnica, com prudência, mas ele não tem como garantir o final da história. Exatamente. O médico, por exemplo, vai usar os melhores protocolos, mas a biologia humana é imprevisível. Ele promete o meio, o esforço. Ele não assina um papel garantindo a cura. Não pode. Em contrapartida, a gente tem a obrigação de resultado, que é quando o profissional atrela o destino dele à entrega exata do que foi combinado. E o texto dá uns exemplos bem interessantes disso. Dá, sim. O transporte de passageiros é um clássico. A companhia aérea não promete só pilotar com cuidado. Ela tem que entregar o passageiro ileso no destino. Nossa, e na área médica também tem isso, né? A cirurgia plástica puramente estética. Isso. Na estética pura, o compromisso é entregar aquela alteração visual específica que foi projetada antes. É muito louco pensar como essa simples classificação muda toda a expectativa de quem está contratando o serviço. Altera toda a balança de poder na relação de consumo. E falando em consumo, isso me traz uma dúvida. Se a gente está falando de prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor não diz que a responsabilidade é sempre objetiva? Essa é uma ótima pergunta. Porque, objetiva significa independentemente de culpa, certo? Se o serviço falhou, o prestador paga. Essa é a regra geral do CDC. Sim. Mas existe uma exceção crucial aí. A gente chama de regra de especialidade. O artigo 14, parágrafo 4º, cria uma blindagem para os profissionais liberais. Blindagem? Para eles, a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, é obrigatório provar a culpa do profissional. Ah, entendi. Tem que provar a negligência ou a imperícia. Exato. Se não fosse assim, a medicina defensiva iria paralisar o sistema. Ninguém faria cirurgias de risco. Faz todo sentido. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O documento aponta uma diferença gigante entre processar o médico, que é a pessoa física, e processar o hospital, a pessoa jurídica. E isso muda toda a estratégia jurídica num caso de erro médico. Como assim, na prática? Bom, a responsabilidade do médico, a pessoa física lá operando, exige a prova dessa culpa que a gente falou. Um erro técnico, uma imprudência. Subjetiva. Subjetiva. Já a responsabilidade do hospital, da clínica, que é a pessoa jurídica, é objetiva, pelos danos causados pela estrutura ou pelos funcionários deles. Caramba! Então, se o equipamento do hospital falha ou se a enfermagem troca medicação. O hospital responde objetivamente, independentemente de culpa da diretoria.
O foco é no defeito do serviço prestado pela instituição. Nossa, são trilhos totalmente diferentes correndo no mesmo ambiente. Totalmente diferentes. Vamos entrar um pouco mais nos consultórios agora? O texto fala de várias especialidades médicas e odontológicas. A cirurgia plástica a gente já comentou um pouco. Sim, a gente divide a plástica. Se for estética, embelezadora, é obrigação de resultado. Se for reparadora, tipo tratar uma queimadura grave, volta a ser obrigação de meio. Porque aí o tecido já está lesionado, não tem como garantir a perfeição. Perfeito. A medicina tem limites e o direito reconhece isso. E os anestesistas? Eu particularmente morro de medo de anestesia geral. E muita gente tem. Mas, juridicamente, predomina o entendimento de que é uma obrigação de meio. O corpo pode ter uma reação alérgica inédita, um choque anafilático. E aí não é necessariamente erro do anestesista. Não. Exige-se a prova do erro técnico, como errar a dosagem ou abandonar o paciente. Certo. E na odontologia? O material cita coisas bem específicas. A lógica é bem parecida. Por exemplo, a estética dental, aquelas facetas de porcelana que todo mundo coloca hoje em dia para ter um sorriso perfeito. Nesse caso, a obrigação tende fortemente para o resultado. O paciente comprou um formato e uma cor específico. Se cair no dia seguinte, há falha. Mas se for uma patologia bucal complexa, um canal super inflamado? Aí é obrigação de meio. O dentista vai focar em curar a infecção, mas não pode garantir que o dente não será perdido futuramente. Entendi a balança. Agora, o material traz um dilema muito intenso. É um choque entre o dever de socorro médico e as convicções religiosas. Esse é um dos debates mais ricos da bioética. Principalmente o caso de testemunhas de Jeová recusando transfusão de sangue. O texto mostra duas vias de resolução para isso, né? Sim, e a variável principal para resolver esse conflito é o tempo, o grau de urgência. Conta mais sobre a primeira via, sem perigo iminente. Quando não há risco iminente de morte, como numa cirurgia eletiva programada, o médico deve respeitar a vontade do paciente. A liberdade religiosa e a autonomia prevalecem. Ele busca tratamentos alternativos? Exato. Técnicas que não usem transfusão. Mas e se o paciente chega num cenário de urgência extrema? Aquele exemplo clássico do cirurgião que recebe uma vítima crítica de acidente de trânsito. Aí o cenário muda de figura. A família chega e proíbe a transfusão por motivos religiosos, mas a pessoa está morrendo ali na maca. Nesse caso, com risco iminente de morte. E sem tempo para alternativas, o direito à vida prevalece sobre a liberdade religiosa. Então o médico faz a transfusão mesmo contra a vontade da família. Faz. E ele está atuando no estrito cumprimento do seu dever legal e em estado de necessidade. A lógica é que a vida é o pressuposto para todas as outras liberdades. Sem vida não tem como exercer a crença. Precisamente. Que responsabilidade gigante nas mãos desse profissional. Mas vamos mudar um pouco de cenário agora. Vamos sair dos hospitais e ir para os tribunais. Uma mudança de ares. Sim, porque a advocacia é a clássica obrigação de meio. O direito não é uma ciência exata, depende do juiz, das provas, da interpretação. Prometer causa-ganha é ter infração ética para o advogado. Mas isso levanta uma situação complicada. O advogado não promete resultado. Mas e se ele cometer um erro grosseiro? Isso levanta uma questão importante. A teoria da responsabilidade pela perda de uma chance. Ah, eu adorei ler sobre isso. O que acontece quando o erro do advogado frustra uma probabilidade real do cliente ganhar? É um conceito muito sofisticado. Vamos pegar o exemplo da apelação que está no material. Tá, imagina um advogado que simplesmente esquece de protocolar a apelação no prazo. E a sentença de primeira instância já contrariava uma súmula pacificada do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a chance de reverter no Tribunal Superior era altíssima. Era um direito quase certo. O juiz vai julgar o quê? Ele vai adivinhar o resultado do recurso? Não. E esse é o pulo do gato jurídico. O juiz, nesse novo processo, não está julgando o que seria a sentença final exata. Ele está avaliando a probabilidade de êxito que o cliente tinha antes da falha. A chance em si vira algo de valor. Exatamente. A chance perdida que está sendo indenizada. E precisa ser uma chance séria e real. Não pode ser só uma aventura jurídica sem pé em cabeça. De forma alguma. Se a causa já era fraca, a perda da chance não vai gerar uma indenização milionária.
A indenização é proporcional a essa probabilidade frustrada. Muito interessante como o direito quantifica isso. E para fechar esse bloco legal, o texto menciona o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, a imunidade judiciária. Um tema que sempre gera confusão. Sim, porque parece que o advogado pode falar o que quiser no tribunal e ofender todo mundo e tá tudo certo. Mas não é um passe livre para agressão. A imunidade cobre discussões e manifestações que tenham relação com a causa. Para ele poder defender o cliente com firmeza. Sim, ele precisa ter essa liberdade. Mas há uma ressalva clara. Ofensas gratuitas ou calúnias que extrapolam o limite do processo não estão cobertas. O escudo cai. Cai na hora. O advogado passa a responder civil e disciplinarmente se cometer abusos pessoais. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um grande apanhado para quem está nos escutando agora. Eu diria que é sobre entender as regras do jogo. É um ótimo resumo. A gente viu a diferença entre o zelo e o esforço da obrigação de meio e a cobrança exata da obrigação de resultado. E também aquela distinção fundamental entre a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, onde tem que provar a culpa, e a responsabilidade objetiva das instituições de saúde. Essa compreensão tem uma relevância enorme para os ouvintes. Traz clareza e segurança na vida prática. Quando a pessoa for assinar um termo de consentimento na clínica, Ou uma procuração no escritório de advocacia, ela vai saber exatamente o nível de responsabilidade que está em jogo ali. mas antes da gente encerrar, essa nossa imersão me fez pensar muito sobre o futuro. Você leu todo esse arcabouço focado no erro humano, na limitação humana. Sim, o direito hoje perdoa a limitação biológica e interpretativa através das obrigações de meio. E quando a máquina assumir isso? É uma reflexão muito provocativa. À medida que a inteligência artificial começa a auxiliar em diagnósticos médicos precisos, cruzando dados genéticos, ou começa a redigir peças jurídicas com margens mínimas de erro, A IA não esquece prazo de apelação. exato. Será que o sistema de justiça do futuro começará a transformar as tradicionais obrigações de meio em obrigações de resultado? Nossa. Se a máquina quase não erra, o conceito de falha humana muda completamente. Fica essa reflexão sobre como a tecnologia pode redefinir o que a gente considera negligência. Essa foi profunda. Que pensamento sensacional para a gente fechar. A tecnologia forçando a barra da nossa própria responsabilidade. Vai ser um desafio jurídico e tanto. Vai mesmo. Bom, eu quero agradecer demais a companhia de quem escutou a gente até o fim nessa imersão. Muito obrigado a todos. A gente destrinchou muita coisa complexa hoje e eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto nós. Continuem questionando, continuem analisando e a gente se encontra na nossa próxima análise profunda. Até mais!